Então eu gostava que vocês imaginassem o nosso corpo como se fosse uma rede fluvial, imensos rios que percorrem, que vão desde a nossa cabeça aos nossos pés, percorrem os nossos braços, e cada um desses rios é como se fosse um canal. Cada um desses rios vai ter ou desemboca num órgão interno. Então vamos ter o meridiano, o rio do coração, vamos ter o rio, o meridiano do rim, o meridiano do estômago, que vai ter o nosso estômago, temos o meridiano do fígado, temos o meridiano depois das vísceras, vesícula biliar, temos o meridiano do intestino grosso, intestino delgado, temos 12 meridianos principais e 2 extraordinários. Portanto, são 14 meridianos que percorrem o nosso corpo e que, de facto, todos eles têm ligação uns com os outros, portanto, são uma imensa rede. E então, o que é que o Shiatsu estuda e faz? O que o Shiatsu estuda, além do percurso desses meridianos, ele sabe que, ao longo da nossa vida, esses rios vão ganhando como se fossem pedras, ok? Então, as pedras nas margens do rio são simbolicamente os nossos sabores, são, por exemplo, perdas que temos de familiares que nos são queridos, divórcio, perdas de emprego, filhos que adoecem, uma série de coisas, nossa própria doença física, então nós vamos ganhando pedras, mas podem ser coisas muito mais pequenas. Às vezes uma simples mudança do tempo vai fazer com que esse rio, um ou outro rio, ganhe essas pedras. E o que essas pedras fazem? Elas bloqueiam o fluxo da água que corre no rio, ok? Então, ela vai fazer, essas pedras vão fazer com que essa energia não flua até ao tal desaguar no órgão. Então o que é que acontece? Se ele está bloqueado, se essas pedras estão, às vezes até fazem aqui, como é que se diz? É tipo uma piscina ali no meio do rio, a água fica parada, choca, estão a ver? Às vezes acontece isso. Então o que acontece é que a energia fica estagnada e não chega com a devida força, com o devido vigor ao órgão devido. E então nós começamos a ficar com sintomas, mesmo antes, às vezes, de serem visíveis, quer nos análises de sangue, quer, por exemplo, em ecografias, radiografias. Portanto, às vezes, na medicina ocidental ainda não conseguimos perceber que aquele órgão está afetado, mas na medicina oriental, mais concretamente, no Shiatsu Medicina, vocês conseguem detectar, antes do órgão ser afetado, como é que está esse meridiano. Então vejam bem, o que o Shiatsu faz é uma pressão com os dedos, nós sabemos o percurso desse rio, e vai lá e faz o desbloqueio dessa pedra, vai retirar. Eu costumo dizer que os meus pacientes numa primeira sessão é como se tivessem tirado 100 kg de pedras no seu organismo, ok? Então, nós vamos lá com o dedo e tiramos a pedra. É bastante similar à acupuntura, só que aqui, em vez de colocarmos a agulha para que, de facto, haja esse desbloqueio, nós fazemos, ou vamos fazendo pressões ao longo do meridiano que, através do diagnóstico preciso, percebemos que tem que ser desbloqueado. E aqui, na questão do diagnóstico, é que eu queria fazer aqui uma chega. O meu método Shiatsu Medicina, porque é que é diferenciador? Porque nas escolas todas do país, pelo menos as que eu conheço e que me têm falado, têm tirado cursos, este cuidado para se entender a fundo o que é a medicina chinesa não é assim tanto. Não quer dizer que não se fale do Tao, do Yin Yang, dos 5 elementos, fala-se nestes meridianos, mas acontece que não é assim levado tão a sério, nem com prática clínica, as leis fisiológicas, que são as leis da saúde, nem as leis patológicas, que são as leis da doença. Então, geralmente, o terapeuta de Shiatsu, ele não sabe perceber, ele até pode saber a função do meridiano, mas ele não consegue perceber de onde é que vem aquela patologia. E o que eu ensino e explico aos meus pacientes é exatamente o percurso da doença.
tá? Que acho de extrema importância para que haja uma tomada de consciência e depois o paciente caminhe para a sua cura. Porque eu aqui acredito muito que realmente o terapeuta é uma grande ajuda, mas 80% tem a ver com a entrega, tem a ver com, de facto, o paciente também seguir as indicações terapêuticas que o terapeuta lhe dá. E passando aqui um pouquinho mais à frente, falando também ainda desta parte científica, vocês colocarem no PubMed, que é um site, escrevam aí no tio Google PubMed, coloquem lá Shiatsu. E vocês vão ver que aparecem 182 artigos científicos sobre Shiatsu. Então lá podem ver uma série de curiosidades e vocês dizem, 182 são bastantes. E são, até fiquei admirada tendo em conta que o Shiatsu de Namikoshi Masunaga, estamos aqui a falar de 1925, portanto é relativamente recente. Mas, se vocês colocarem Chinese Medicine, vocês encontram mais de 300 mil artigos científicos. Portanto, o Shiatsu, ele assenta nesta ciência milenar que tem mais de 300 mil artigos científicos no PubMed. Portanto, realmente, quando me dizem as terapias holísticas são tudo shanti-shanti, unicórnios e tudo, é só energia, a mim admira-me que, de facto, é desconhecimento, porque, de facto, esta terapia, o que mais me encantou, e eu senti-me segura, senti-me confiante de deixar a minha profissão de advogada para agarrar esta profissão de corpo e alma e a tempo inteiro, porque tinha, de facto, uma ciência milenar, com mais de 4.000 anos e com mais de 300 mil artigos científicos. O que é que eu senti? Que realmente, no curso, não me deram tanto este empoderamento e que eu tive que ir estudar a mais o que é a medicina tradicional chinesa. Daí o nome Shiatsu Medicina, vem da medicina tradicional chinesa. Eu agreguei o saber incrível do toque terapêutico do Shiatsu e as bases que me deram, com um aprofundamento da medicina tradicional chinesa que me permitiu mais tarde fazer o que é uma melhor anamnese, que eu posso vos dizer que eu saí do curso de Shiatsu a fazer anamnese em folha, como se fosse um interrogatório policial, ou então, ainda pior, no computador, o que não queria conexão, eu não sabia fazer as perguntas certas, não sabia fazer uma boa anamnese, porque só esta anamnese é que me permite fazer também um bom diagnóstico, que eu também não sabia fazer. Eu até podia saber localizar a patologia num determinado elemento, ou perceber o meridiano a tratar, mas eu não sabia a raiz, a causa. E uma pessoa que sabe a raiz e a causa tem um grande tesouro na mão.